Paz seja convosco. Eu quero compartilhar o Salmo de número 128, que nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Eu quero compartilhar essa palavra, que ela tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, me feito meditar realmente, me feito perceber o quão ela é real na minha casa, na minha vida, na minha família original, né? Os meus pais, ali junto aos meus irmãos, e quanto essa palavra tem se cumprido nas nossas vidas. Há poucos dias, o dia 5 mesmo, nós festejamos o bodas de ouro do casamento dos meus pais, né? Então, 50 anos de união, 50 anos juntos, 50 anos convivendo, 50 anos partilhando da vida, partilhando das coisas boas, das coisas ruins, né? Na alegria, na tristeza, nos momentos mais afortunados, naqueles menos afortunados, nas crises, nas comemorações, nas felicidades, nas alegrias, mas nas lágrimas também, no choro, né? Então, é uma vida compartilhada a dois, compartilhada aos 5, né? No nosso caso, éramos 5 em casa. E então, eu vi assim a mão de Deus, a graça de Deus e esse salmo se cumprindo. Esse salmo até foi a minha meditação na ocasião em que nós festejamos, porque verdadeiramente eu percebo que ele se cumpriu nas nossas vidas, que ele se cumpriu na minha família. Então eu queria compartilhar esse salmo, dizendo ele é real, ele é verdadeiro. Eu gosto muito de uma palavra que está ao final ali de Mateus, no finalzinho, quando Jesus termina o seu sermão e ele diz, e as pessoas, a multidão se maravilhava da doutrina de Jesus, porque ele falava como quem tinha autoridade. E quem vive, né, quem vive situações como nós vivemos, como dias que eu e a minha família vivemos, como foi dentro da nossa casa, nós podemos falar, né, não só com autoridade, mas com propriedade daquilo que vivemos, né, e falamos com autoridade porque vivemos dias de festividade, vivemos dias de crises, vivemos dias de superações, vivemos dias de conflitos em que foi necessária uma intervenção divina para resolver essas questões. Então, há uma autoridade nesse sentido para falar, para dizer para você que esse salmo verdadeiramente ele se cumpriu na minha vida, na minha família, ele tem se cumprido. Ele tem se cumprido para a glória do Senhor, porque a jornada não terminou, a jornada não está encerrada, né? É uma comemoração muito linda, uma comemoração preciosa, mas a jornada segue. Então a palavra, ela diz assim, ó, como é feliz aquele que teme o Senhor. Como é feliz aquele que anda em seus caminhos. Como é feliz. Alguns, neste caso aqui que a gente disse, nessa tradução da Bíblia, ela diz assim, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Mais do que feliz, muito feliz é a pessoa que teme ao Senhor, que ela
resolveu seguir a Deus e andar no seu caminho, andar na sua vereda, andar na sua justiça, andar debaixo da sua orientação. De que forma andamos debaixo da orientação do Senhor? Seguindo os seus estatutos, seguindo aquilo que a palavra rege para as nossas vidas. Um exemplo prático que nós podemos falar, a minha mãe sempre utilizou uma frase bíblica, né, um versículo bíblico. Agora o endereço não vou lembrar aqui, mas ele dizia assim: nunca se ponha o sol sobre a vossa ira. E isso sempre ficou marcado dentro de mim. Eu sempre procurei resolver os conflitos, né, quando eram gerados, quando eu tinha um papel significativo no conflito, né, eu procurava solucionar esse conflito, porque eu ouvi essa palavra e eu captei essa palavra para o meu coração, e eu fui orientada pela minha mãe, porque ela foi orientada biblicamente através dessa palavra. Então eu aplicava na minha vida e tenho procurado aplicar. Uma outra palavra também que se aplica, que nós podemos utilizar como exemplo, é o fato de que onde não há lenha, o fogo se apaga. Isso falando de discussão, falando de contenda, né? Provérbios lá já diz: onde não há lenha, o fogo ele vai se apagar. Então não continua colocando lenha na fogueira, aparta, chega desse assunto, chega dessa conversa, o bolo está muito grande, a confusão está muito grande, então aparta-se dessa confusão. Então o homem que teme a Deus, o homem que teme ao Senhor, que ele guarda os seus estatutos e que ele entende que o Senhor foi Ele que nos desenhou, foi Ele que nos pintou, foi Ele que trabalhou em nós, foi Ele que nos criou, nos formou e foi Ele que deu diretrizes para que haja um bom funcionamento na nossa vida e nos nossos relacionamentos também. Para que haja um bom funcionamento, para que nós venhamos a andar bem, para que nós vamos prosseguir bem a nossa jornada. Esse é o desejo do Senhor, e por isso Ele deixou o seu manual, por isso Ele deixou os seus estatutos, para que nós venhamos segui-lo. O homem que assim o seguir, ele será bem-sucedido. A própria palavra diz, Jesus diz, né? Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, eu vou semelhar a ele, aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, vieram as tempestades, sopraram sobre aquela casa, mas eles não foram capazes de derrubar aquela casa. Então, aquele que teme ao Senhor, anda nos seus estatutos, ele sabe muito bem que precisa praticar a palavra. E se ele praticar a palavra, ali continua o salmo: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e irá bem. Hoje em dia, nós observamos uma sociedade tão desorganizada emocionalmente, tão desequilibrada emocionalmente. E você vai perguntar para a pessoa: você é feliz? E elas vêm com inúmeras conjecturas, filosofando de uma forma ou de outra, mas não conseguem te responder se são ou não felizes. A verdade é que nós, como seres humanos, nós passamos por inúmeras adversidades, e esse não é só o ponto que vive o homem iníquo, mas o cristão, o filho de Deus, aquele que serve a Deus, aquele que teme ao Senhor, ele também passa pelas mesmas adversidades, pelas mesmas inquietações. No entanto, eu posso assegurar a você, eu posso dizer a você, eu posso simplesmente abrir a minha boca e dizer: eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho paz na minha vida, eu tenho segurança na minha vida, eu tenho tranquilidade na minha vida, eu tenho o Espírito Santo de Deus me guiando, me dirigindo. Todos os momentos são felizes? Não. Todos os momentos não são felizes. Nem todos os momentos são felizes. Tem momentos em que vem a ira, tem um momento que vem um momento de tristeza, tem um momento de abalo, tem um momento, às vezes,
angustiante, tem momentos que nós choramos, tem momentos que nós nos preocupamos porque somos seres humanos, tem momentos em que talvez a nossa autoestima esteja baixa, tem momentos ruins. Existe, porque a própria palavra diz que basta cada dia o seu próprio mal. Existe o dia mal, existe o dia da adversidade. Nem todos os momentos são felizes, mas eu sou uma pessoa feliz. E é o que a Bíblia diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Tu vai ir bem na tua vida. Tu vai ir bem na tua caminhada, tu vai ir bem na tua jornada, tu vai ir bem naquilo que tu fizer. Tu vai bem em todas as áreas da tua vida, Deus vai estar contigo. Por quê? Porque tu busca o caminho do Senhor, os estatutos do Senhor, porque nós estamos buscando a lei de Deus para as nossas vidas. Nós estamos buscando a segurança, a orientação do Senhor para dirigir a nossa vida. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus para aquele que teme ao Senhor, para aquele que anda nos seus estatutos, ou seja, haverá uma companheira, haverá alguém, no caso aqui ele coloca como o homem, né? Aqui seria a esposa, vai ser uma videira frutífera ao lado da tua casa. Mas isso é para aquele que teme ao Senhor, né? Então, o homem vai ter uma esposa que é frutífera, que vai ser companheira, que vai ser auxiliadora, que vai ser aquela que está junto, vai ser aquela que vai produzir, vai ser aquela que vai estar frutificando ao lado dele, na casa. E os seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eles serão como um renovo para a tua vida. Eles serão como uma grande alegria que está ao redor da tua casa, não será tristeza, porque tudo vai ir bem. Aquele que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que busca sua orientação, inclusive para educar, ensinar os seus filhos, para conduzir a vida dos seus filhos. Um parênteses aqui na vida dos filhos, algo que eu observo, e meu pai, ele há muitos anos atrás, ele falava isso, e ele dizia que a maior herança que um pai que não tem recursos, que não é abastado, ele poderia deixar aos filhos seria a herança dos estudos, né? Porém, eu sei que isso é muito importante, os estudos, né? Seguir um nível acadêmico, seguir um nível universitário, enfim, é muito importante para futuramente aquele filho se estabelecer bem de um modo financeiro. Porém, eu entendo hoje eu entendo que essa não é a maior herança. A maior herança que existe é o legado que um pai pode passar para o filho sobre a sua herança espiritual, sobre a fé, sobre o amor, sobre o zelo pela palavra, sobre temer a Deus, sobre confiar ao Senhor toda a sua vida e todas as suas decisões passar pelo crivo de Deus. Eu entendo dessa forma, a maior herança. Eu sei que é muito importante os estudos, eu sei que é muito importante. Porém, ele não é superior à herança de fé, do espiritual, dos ensinos espirituais que um pai pode deixar para o seu filho. Eu posso te dizer isso com toda a segurança pela minha própria vida. Pelo que eu vivi, como eu te digo, eu tenho propriedade na minha casa, na minha família hoje, ao ver tudo que aconteceu e querer como modelo os padrões que me foram passados dentro da minha casa, de fé, de oração, de comunhão com Deus, de busca por Deus, de valores que foram implantados dentro da minha família, de valores
morais, valores éticos, mas principalmente os valores espirituais, os princípios espirituais. E nós vivemos não uma vida perfeita com a nossa família, porque não existe perfeição na terra. Mas eu posso te assegurar que, graças ao Senhor, nenhum de nós, dos 3 filhos, nenhum se desviou, nenhum partiu para o mundo, para a glória do Senhor, para a honra, glória do louvor do nosso Deus. Nenhum se apartou do Senhor, todos seguiram o Senhor, todos se casaram, todos constituíram suas famílias, todos seguem com suas famílias dentro dos princípios cristãos. E nós temos seguido a Deus, e isso é para a glória do Senhor. É porque realmente o Salmo 128 se cumpre. É para mostrar que o Salmo 128 se cumpre. Eu vi tantas pessoas simplesmente passeando no sentido de só passaram pela igreja, só passaram, estiveram um tempo e depois se apartaram. E eu vi como a sua queda foi grande. Eu vi quantos jovens da minha época que se criaram comigo e que eles não tinham uma base como a que eu tinha, como eles caíram, como eles se machucaram, como eles se feriram, e não precisava ter acontecido isso. Eles poderiam ter sido preservados de alguns males que vieram. E é isso que Deus, Ele quer fazer conosco, é nos advertindo, é nos orientando para que nós venhamos a ter um caminho bom, como diz ali o versículo 2, e te irá bem, para ir bem, para ter um bom caminho, para ter uma boa jornada, para ter um bom andar. É o que Deus quer para as nossas vidas, é o que Deus deseja, é o que o Senhor, no seu íntimo, é por isso que o Senhor nos chama e nos chama e nos chama para próximo dele. Eu acho extraordinária aquela palavra que fala acerca de Caim e de Abel, quando Caim, ele ainda não matou Abel, mas no seu íntimo ele está cheio de ira, de ódio, de ciúme, e no seu íntimo ele deseja a morte do seu irmão, e Deus, sabedor disso, Deus conhecedor, porque Deus é conhecedor de todas as coisas, Deus vai ao encontro de Caim e Deus diz: por que está decaído o teu semblante? Não é certo que se tu procederes bem, tu vais ser aceito, é o que Deus diz para Caim. Mas Caim insiste no seu desígnio do coração de proceder conforme a sua vontade, conforme a vazão da sua ira, do seu ciúme. Mas Deus vai lá fazer com que ele mude de ideia. E ainda hoje o Senhor vem até nós para fazer com que nós mudemos de ideia, para fazer com que nós nos voltemos para Ele, para fazer com que nós olhemos para os seus estatutos, não como regras difíceis, não como leis absurdas, não como não de Deus, não, Deus continua dizendo não, mas como algo dizendo: eu te amo e eu sei o que é melhor para ti, então vem e anda nos meus estatutos, vem e anda no meu caminho, porque ele é perfeito, ele é bom, ele é agradável e tu vai ir bem, se tu procederes bem, se tu andares nos meus estatutos, se tu andares no meu temor, você vai ir bem, vai ser bem sucedido e vai ir bem. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É dessa forma que vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. Isso é bênção, é promessa de bênção, é promessa de bênção, é promessa de bênção para aqueles que seguem dessa forma, para aqueles que andam dessa forma, para aqueles que caminham dessa forma.
É promessa do Senhor, é promessa, é promessa. As coisas, elas sucederão bem na nossa casa. Os nossos filhos, eles serão preservados do mal, da malignidade desse mundo. Se nós temermos ao Senhor, se nós confiarmos no Senhor, se nós andarmos nos seus estatutos, se nós orientarmos e passarmos, como diz a palavra, cada geração tem que passar para os seus filhos, continuar passando o temor, o amor, o zelo pelo Senhor. Eles saberão a diferença. A palavra diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho ele não se desviará dele. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Eu comecei falando do testemunho da minha família, o que eu vejo, o que eu tenho enxergado. E o que eu tenho enxergado é hoje uma mãe ditosa, a minha mãe, muito feliz, muito alegre. Ela ainda dizia outro dia, uma terceira geração de pregadoras na família. Ela falava isso com alegria, e ela dizia, o meu legado. Mas não com um tom de orgulho, mas sim com um tom, meu Deus, eu cumpri a minha missão. Eu cumpri a minha missão. E tá aí a minha missão, que os meus filhos se inclinaram para ti, as minhas netas estão se inclinando para ti, estão se voltando para ti, estão tendo prazer em pregar a tua palavra, em falar da tua palavra. É nesse sentido. Eu vi o cumprimento dessa palavra na minha casa, eu vi o cumprimento na minha família de origem. E eu quero a sequência dessa bênção para a minha família que eu constituí com o meu marido, com a minha filhinha. Então, eu quero essa bênção com os meninos, eu quero essa bênção para minha casa, eu quero essa bênção para a minha família, eu quero essa herança, eu quero esse legado, eu quero isso. O Salmo 128 nos faz meditar sobre esse assunto e entendermos que há espaço para o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você temer o Senhor, nunca é tarde. Nunca é tarde para começarmos, nunca é tarde. Porque o Senhor, a seu tempo, Ele nos abençoará. Virá a sua mão de poder, virá a sua graça, e as suas promessas se cumprirão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa descendência, sobre a nossa posteridade. Em nome de Jesus. Eu vejo hoje tantas pessoas falando sobre a questão do lixo, como é que chama? Me faltou agora a palavra, mas é aquela coisa de seleção, de cuidar, né, o meio ambiente para as futuras gerações. Concordo plenamente. Mas mais do que nós deixarmos um meio ambiente, que nós possamos deixar um legado para a nossa posteridade de fé, de crer e de saber e testificarmos que Deus é fiel na nossa casa, que Deus é fiel na nossa vida, que Deus é fiel com a nossa família, que Deus é extraordinário, que Deus, Ele cumpre a sua palavra, Ele zela pela sua palavra para ela ser cumprida, e Ele vai estar zelando para que a sua palavra seja cumprida na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Eu quero orar nesse instante, entregar as nossas casas, nossas vidas, nossas famílias, e que o Salmo 128, ele se cumpra nos nossos lares, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu me achego a Ti nesse instante. E há muitas pessoas, Senhor, que podem estar ouvindo essa palavra, Senhor. E eu oro, Senhor, para que essa palavra ela chegue, trazendo a Deus esperança ao coração dos meus irmãos. Eu oro para que essa palavra ela venha trazer fé,
produzir fé, Senhor, porque estamos testificando de algo que o Senhor tem cumprido nas nossas vidas, Senhor. Estamos testificando, Senhor, de algo que o Senhor tem cumprido na minha família, Senhor. Embora os meus irmãos não me conheçam, mas, Senhor, eu não seria louca, insana, de vir até aqui, Senhor, simplesmente para apregoar mentiras. Eu tenho visto a obra das tuas mãos na minha casa. Eu tenho visto a obra das tuas mãos na minha família. Eu tenho visto o Senhor agir de modo, Senhor, a cuidar de cada um dos meus, Senhor, a cuidar das nossas jornadas, a cuidar, Senhor, dos filhos, Senhor, da tua serva, dos teus servos, Senhor amado. E o Senhor nos constituiu, Senhor, como teus servos também. Cada um de nós somos teus servos. Cada um de nós, Senhor, temos prazer em estarmos próximos ao Senhor. E agora, Senhor, estamos numa terceira geração. A terceira geração, Senhor, que nós queremos apregoar o teu reino para eles. Que nós queremos também, Senhor, lançar a semente da fé, a semente do amor a ti, Senhor, que eles creiam no Senhor, que eles creiam no teu poder. Deus, o Senhor tem abençoado a minha casa e a minha família, Senhor, e eu quero que abençoe a minha posteridade, e eu quero orar nesse instante para cada um dos meus irmãos que faz essa mesma oração, Senhor, dizendo: Deus, eu quero que esse salmo se cumpra na minha vida, eu quero que esse salmo se cumpra na minha casa, eu quero ver os meus filhos abençoados, sendo renovo para a minha vida, sendo renovo para o meu casamento, sendo renovo no meu lar, sendo festividade, sendo alegria, Senhor, que o casal seja bênção, que o casal seja um para o outro, Senhor, Senhor, completando o outro, Pai. Deus, tu podes mudar a nossa sorte quando nós tememos ao teu nome, tu pode mudar, Senhor, como fala o Salmo 128, você vai ir bem, te irá bem, tudo que você fizer vai ser bem sucedido, porque aquele que teme ao Senhor e anda nos seus estatutos, tudo vai se ir bem, tudo vai ser bem sucedido. Por isso, Pai, em nome de Jesus, oh Deus, eu clamo para que a felicidade, Senhor, tome conta do coração dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, se há alguma pessoa agora que diz: eu não sou feliz, mas, Senhor, a partir do instante que nós nos voltamos para ti, Senhor, a partir do instante que nós começamos a olhar para os teus estatutos e caminharmos neles, Senhor, e andarmos em temor a ti, Senhor, não há razões para não sermos felizes. Não há razão, Senhor, não há razão. Passamos sim por adversidade, passamos, Senhor, por momentos de luta, passamos por um momento de tristeza, passamos por um momento de lágrimas, de choro, Senhor, mas, Senhor, a alegria ela vem para aqueles que servem ao Senhor, que confiam no Senhor, mas a felicidade é algo que o Senhor já nos deu para aqueles que temem a ti, Senhor, e andam nos teus estatutos. Em nome de Jesus, Pai amado, eu peço a tua bênção sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. E se de alguma maneira esta palavra ela contribuiu na tua vida, ela foi relevante na tua vida, eu vou pedir para você deixar um likezinho para nós, deixa um positivinho ali para gente, tá? E se você sentir, você perceber que há necessidade de compartilhar com alguém, compartilhe. Se você vê que essa palavra de alguma forma pode ser relevante na vida de outra pessoa. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.